Saudamos a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. É mais uma transmissão online da Escola Bíblica Dominical da Congregação Petrônio de Figueiredo. Você é o nosso convidado todo especial. Vamos iniciar com a oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai bendito, Pai eterno, Pai maravilhoso, Deus supremo, abençoa, Senhor, este trabalho da Escola Bíblica Dominical, para a glória do Teu nome, Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem, Senhor, cada moça, cada rapaz, cada criança, adolescente que irá assistir esta aula, que seja abençoado da parte de Deus. Pai eterno e Pai querido, em nome de Jesus, abençoa o nosso evangelista, repreenda a enfermidade, Senhor, toma a frente, meu Deus, faz o milagre na vida do Teu servo. Também o nosso irmão Luiz, Senhor, abençoa poderosamente na restauração e na cura completa, Senhor. Deus abençoa o nosso professor Maurício, que está aqui conosco, está em Tuas mãos santas sobre a sua vida, sobre sua família. Abençoa todos os lares, Senhor, todas as famílias da terra. Nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse volume, sabe? Que eu baixo ele muito. Meus queridos, nós queremos convidar todos os irmãos para cantarmos o hino de número 291 da nossa harpa. É um dos hinos indicados pelo nosso comentarista. 291. Esqueci até de trazer o playback. Não, deixa aqui. 291. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na
dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eita, Pai. Até morrer, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Jesus, glória a Deus. Queremos cantar também 310. Toda a igreja, todos os irmãos que estão nos assistindo, com muita alegria, na presença do nosso Deus. Sinta a presença dele aí no seu lar, através desta aula da Escola Bíblica. Deus está falando ao nosso coração. 310. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará, seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus
Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó. Com ele cearei, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Graças a Deus, meus queridos irmãos, por mais esta aula da Escola Bíblica da Petrônio de Figueiredo. Deus, Ele seja louvado através das nossas vidas. Nós queremos apresentar, está aqui conosco também, o nosso evangelista Manuel Moreno. Ele está participando conosco. Sim, senhor, meu filho. Glória a Deus. Está participando hoje conosco desta live da Escola Bíblica da Petrônio. Ele que é um dos nossos professores também aqui. Graças a Deus. E nós queremos convidá-lo para fazer a leitura referente à quinta lição de hoje. Convidamos todos os irmãos para acompanharem. Nosso evangelista. É a lição número 5? É. O irmão disse que era a lição número 4. É assim. Brincadeira. Muito bem. Ali é o Mateus 5, né? É. 13 a 16. Muito bem. Queridos irmãos, quero louvar a Deus por esta grande oportunidade. Vocês ficam de pé, sentado, né? Porque tá aí, né? Queremos ler a leitura da palavra de Deus, como autoriza aqui o nosso diácono, nosso amado irmão, está aqui na direção desse trabalho da escola dominical, que se encontra em Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus abençoe. Também estamos autorizados a orar. Pai Santo e Fiel, quero lhe dar graça pela sua inerrante, infalível e suficiente palavra, ora lida nesta ocasião. Venha abençoar esse trabalho na sua continuidade, que a tua bênção esteja sobre nós, para nos iluminar e nos dirigir em tudo, abençoando o nosso diácono, nosso amado irmão presente, o nosso outro diácono aqui, irmão Marilson Filho, que estamos na sua residência. Venha abençoar de forma especial também a todos os nossos internautas, nossos queridos irmãos e irmãs, que quem sabe nesse momento está atento para logo mais estar ouvindo o ensino genuíno das Sagradas Escrituras. Pai querido, te adoramos por tudo em nome de seu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós iremos estudar a quinta lição, que o tema é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O texto áureo diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, os versículos 4 e 5. E a nossa verdade prática, o comentarista diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Aleluia! Este assunto será muito proveitoso hoje. A nossa leitura bíblica em classe ela está no livro de Efésios, o capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Essa é a leitura que, se nós estivéssemos no templo, cada irmão leria um versículo. Então, como nós estamos aqui em número de três professores, cada um lerá um, e assim nós iremos fazer essa leitura em nome de Jesus. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que Deus abençoe esta leitura. E antes de nós fazermos esta oração, nós queremos pedir a todos os irmãos que estão nos assistindo para que continue orando pelo nosso evangelista José Ivanildo, nosso dirigente. Ele precisa muito das vossas orações. Também orem pelo nosso irmão Luiz Cabeleireiro, também está necessitado muito das nossas orações. E todos os irmãos que estão enfermos, todos os irmãos, o nosso evangelista Manuel Moreno, que está aqui conosco também, ore por esse servo de Deus, todos nós, o irmão Maurício, e o nosso diácono Maurício, ele vai dirigir essa oração em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, pela leitura da Tua Palavra. Aplica em nossos corações, Senhor. Usa os Teus servos que irão ministrar a Tua Palavra, nos ensinar. Deus eterno, a cada pedido de oração que foi mencionado nesta noite, ó Senhor, estenda as Tuas santas mãos poderosas, porque cremos na Tua providência e na Tua intervenção. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós queremos iniciar essa aula com o nosso querido diácono Maurício, ele que acabou de orar. A gente quer iniciar com ele em nome de Jesus. Ele inicia, depois a gente pega um pouquinho também aqui. O nosso evangelista, ele conclui em nome de Jesus com chave de ouro. Tudo na bênção, filho, tudo na bênção. Meu Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, não é? Todos que estão aí acompanhando
esta videoaula, não é? Que Deus possa abrir o nosso entendimento nesta noite. Então, a lição de número 5, que fala sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A introdução diz: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, meus amados irmãos, nós sabemos, não é, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aquela pessoa que não tem uma aliança com Deus, não tem um compromisso com Jesus Cristo, não conhece a sua palavra, que anda desgarrado, que anda distante de Deus, esta pessoa, ela está morta espiritualmente, não é? E nesta lição nós vamos aprender a respeito de uma vida nova em Cristo Jesus, ou seja, as coisas passadas, não é, ficam para trás, e a partir do momento que o homem faz um compromisso com Jesus Cristo, ele se torna uma nova criatura, agora andando em novidade de vida. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, vamos ler para não ficar somente em nossas palavras. Romanos capítulo 3, versículo 24, que diz... O versículo 23 e o 24 que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós não merecíamos, não é? A graça significa, nós, na lição passada, na lição que antecedeu, na terceira lição, não é? Nós falamos a respeito disso, que graça significa favor imerecido. Ou seja, a humanidade não merecia, mas Deus, com seu amor, não é, entregou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por nós, para resgatar toda a humanidade. E aqui, quando fala gratuito, é que não se compra. A salvação não se compra com prata nem ouro, não é? Com bens materiais, com boas obras, que no decorrer da lição nós vamos aprender também a respeito disso. Mas somente através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através do seu sangue carmesim, é que ele resgatou toda a humanidade. Então, o primeiro ponto da lição, meus amados irmãos, nos diz: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração,
estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira. Então você vê que a velha natureza do homem é bem explícita, dizendo que está morto. Não é? Está morto, espiritualmente falando. Depois da queda do homem no jardim do Éden, que o pecado adentrou no mundo. Mas ao decorrer da lição, amados irmãos, nós vamos compreender como o homem pode ter uma nova natureza, como o homem pode ter uma vida abundante em Jesus Cristo. E ainda aqui, no primeiro subponto, diz assim: nossa condição anterior, ou seja, antes de conhecermos a Cristo, antes de fazermos uma aliança com Deus, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego paráptoma tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para o pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Então jamais essa pessoa que está morto em ofensas e pecado, jamais ela pode se considerar uma pessoa que tem comunhão com Deus. Uma pessoa que tem a liberdade de poder conversar com Deus e de sentir a sua presença. Não é? Então, meus amados irmãos, continuando aqui, em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Foi o que eu falei aqui no início. Então, a pessoa que não tem a Deus, a pessoa que não tem a presença de Deus na sua vida, ela está morto espiritualmente. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado. Ou seja, o pecado, ele faz uma barreira, ele faz uma separação, não é? Do homem para com Deus. Ou seja, está totalmente distante de Deus, faz uma separação entre o homem e Deus, que inevitavelmente separa o homem de Deus, tal qual um corpo inerte. A natureza pecaminosa impede do homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Ou seja, é um morto ambulante, não é? Ou seja, ele pensa que está vivo, fisicamente sim, mas espiritualmente ele não está. E nós podemos dizer como, por exemplo, a nossa geração perversa e pecaminosa, que dia após dia se afasta de Deus, não dá ouvido à palavra do Senhor, não dá ouvido às orientações que Deus tem para com a humanidade, de se arrependermos
e de converter-nos dos nossos maus caminhos. Então percebemos que muitos não dão ouvido à voz de Deus, não é? Mas vamos prosseguir com a lição. Então, a nossa condição anterior, ou seja, a nossa velha natureza, ela é morta em ofensas e pecados, ou seja, o homem que não conhecia Deus, que fazia as coisas erradas, não é? Mas agora vamos falar sobre nossas ofensas e pecados. A má conduta é que noutro tempo andaste, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então todo homem, toda mulher, e complementando todo gênero humano que não tem um compromisso com Deus, que não reconhece a sua natureza pecaminosa, ela está morta ou morta espiritualmente. Essa pessoa jamais pode ter comunhão com Deus na condição ainda de não reconhecer a Cristo como seu Salvador, Senhor e Salvador da sua vida. E mediante também, meus amados irmãos, a aliança que mais para frente vamos poder entender, também andar em novidade de vida. Os salvos em Cristo Jesus, não é? Aqueles que fazem uma aliança com Deus. Nós precisamos andar sempre em novidade de vida e jamais olharmos para trás, não é? Para nossas antigas má condutas, mas olhando para Jesus, não é? Que é o autor e consumador da nossa fé, não é? É bem verdade, meus amados irmãos, que ser cristão não é fácil, mas também não é impossível. Não é impossível você obedecer a Deus. Deus não nos dá um fardo, meus amados irmãos, que não possamos suportar ou carregar. Nós sabemos que nós somos limitados, somos falhos, mas Deus, Ele nos dá a condição para nós vencermos o mal. Então, prosseguindo aqui, no segundo subponto, diz assim: andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, andava de acordo com as ações pecaminosas do mundo, não é? Nós sabemos que essa geração corrompida, pervertida, não é? Que podemos assim dizer, pior do que a geração de Noé, não é? Cada vez mais desagradando ao Todo-Poderoso, desagradando a Deus. Então, no curso deste mundo, o mundo está aí, fazendo o que bem entende, o que bem quer, o que vem na mente. Os governantes. Não estou aqui generalizando, não é? Mas muitos têm criado leis para poder prejudicar o povo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor cuida do seu povo, cuida da sua igreja.
uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Romanos 12:12, depois vocês podem abrir a Bíblia e ler este versículo. Então, ou seja, estamos vivendo há um tempo em que muitas pessoas que já se professam a fé em Jesus Cristo, que já participou, não é, da regeneração, do novo nascimento, mas agora está querendo se ajustar. E nós vemos aí, quem sabe até mesmo quem sabe não, nós sabemos muitas lideranças aí afora, de denominações, não é? Que tem feito arrumadinho. As ovelhas se perdendo dentro da igreja. Então, ou seja, estão querendo se ajustar, mas a palavra de Deus diz que o certo é certo e errado é errado. Então, o crente em Jesus Cristo não pode jamais ajustar as más condutas na sua nova condição de cristão, na sua nova maneira de viver. Ele não pode adequar uma coisa com a outra, né? A palavra de Deus diz que jamais podemos servir a dois senhores. Ou temos que amar um e odiar o outro. Não podemos jamais ter, não é? Então, meus amados irmãos, que possamos ter muito cuidado a respeito desse assunto. E para encerrar, meus amados irmãos, não é, porque o tempo corre rápido e ainda tem 2 professores aqui ainda para poder nos explanar esta lição maravilhosa de ensinamento, né, doutrinário também, né? E diz assim: andaste segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante, na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que os agentes do mal, não é, estão trabalhando a todo momento para tentar nos fazer cair, para tentarmos nos sair da presença de Deus, distanciar-se de Deus, para tentar fazermos-nos a voltar à nossa velha natureza, à nossa velha conduta. Eles estão aí a todo momento, jogando setas malignas para tentar destruir o povo de Deus, para afetar também a mente, não é, do povo de Deus. Mas o que nos fortalece e que nos deixa fortalecido é que Deus, Ele está conosco para nos ajudar. Aleluia. Não é? Contudo, meus irmãos, aqui falando na lição, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Então, meus amados irmãos, que possamos guardar esta palavra, não é? E termos cuidado, porque os tempos são difíceis, não é? Não quero ir mais adiante, já prolonguei muito em minhas palavras e o próximo professor está com a oportunidade em nome de Jesus. Eita, meu Deus. Bom, meus queridos, a gente vai deixar o senhor a conclusão. Tá tudo na paz, meu filho. Descer a parte do senhor. Tá tudo no controle. Amém?
Meus queridos, graças a Deus por tudo que nós já temos ouvido, né? Da parte de Deus pelo nosso professor Maurício. E daqui a pouco nós também iremos ouvir o nosso professor, nosso evangelista Manuel Moreno, trazendo ensinamento. A gente quer só dar uma pincelada aqui, rápida no assunto. Já veja que são 3 tópicos, né? São 3 professores, então vai ficar tranquilo isso aqui. Mas o nosso querido professor ele deixou aqui a última subdivisão do tópico, né? Do primeiro tópico. Ele dividiu o nosso comentarista em algumas subdivisões, que diz: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Pegando aqui novamente o assunto da lição de hoje, que é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E os irmãos lembram que na primeira lição nós falamos isso aqui, que Paulo escreve a carta aos Efésios para uma igreja que estava repleta de novos convertidos. E esses novos convertidos precisavam de um ensino, precisavam de um incentivo, precisavam de conselhos para não abandonarem a nova vida em Cristo e voltarem para a vida medíocre que eles viviam antes. Nós falamos aqui na cidade de Éfeso, a cultura que tinha aquela cidade. Era uma cidade riquíssima, 200 mil habitantes, anfiteatro enorme, com capacidade para 25 mil espectadores sentados. Então era uma coisa tremenda, terrível, a estrutura daquela cidade. A gente leu na lição que a sua principal rua era calçada de mármore, pavimentada de mármore, muita riqueza, e que o templo da deusa Diana que tinha lá, que segundo historiadores tinha levado 200 anos para ser erguido, que era considerada a 7ª maravilha do mundo antigo. Então veja, uma cidade rica, poderosa, importante, mas era uma cidade prostituída, era uma cidade pecadora, era uma cidade idólatra. E Paulo escreve essa carta recomendando aos irmãos para que eles tivessem cuidado, para não voltarem atrás, para não regredirem na fé. E ele faz menção aqui, o nosso professor já citou, na questão do andar, a metáfora do andar. Ele citou 3 coisas. No versículo 2, capítulo 2 de Efésios, versículo 2. Andaste segundo o curso deste mundo. Ainda no capítulo 2, versículo 2. Andaste segundo o príncipe das potestades do ar, que é a parte C do versículo. E por último, versículo 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Observe isso aqui, meus queridos. Isso é muito sério. Este assunto é muito importante. Importantíssimo. A questão do andar. Como é que nós estamos andando? Como é que nós estamos caminhando? Qual é o caminho que nós estamos trilhando? Existem vários caminhos. Tem um ditado que diz que todo caminho dá na venda, ou chega na venda. Mas eu pergunto, todo caminho chega no céu? Não vou responder porque vocês já sabem a resposta. Todo caminho não chega no céu. Porque para chegar no céu, só existe um caminho. E quem é o caminho? Jesus. Então, todo caminho não chega no céu. Esse ditado que todo caminho chega na venda, ele não cola com a nossa responsabilidade diante de Deus. Continuando aqui, refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana.
estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. 4:18 de Efésios. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Efésios 1:5. Então, meus queridos irmãos, veja que assunto importante. É vivendo e aprendendo cada dia mais na presença de Deus. Nós somos necessitados desse ensinamento. Nesse período de transição, nesse período de crise, em que o templo está fechado, mas o nosso joelho ainda tem condições de se prostrar. Aleluia. A nossa boca ainda tem condições de glorificar a Deus. Nossos olhos ainda têm condições de ler a palavra, para que nós não possamos esmorecer, para que nós não morramos, para que nós não pereçamos. Porque tem muita gente por aí que está aproveitando esse período para fazer de tudo mesmo, menos entrar na presença de Deus. Mas eu creio que os irmãos que estão nos assistindo e todos nós que estamos aqui, estamos empenhados, ou na igreja ou fora da igreja, ou em casa ou na escola, ou no trabalho ou na faculdade, estamos empenhados em andar na presença de Deus. O segundo tópico da lição, que diz vivificados pela graça, a gente quer ser breve para ouvir o nosso evangelista. Vivificados pela graça. Primeiro subtópico diz assim: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Efésios 2:3, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Então observe isso daqui. O ato de Deus olhar para nós é chamado aqui de compaixão e simpatia. Misericórdia, compaixão e simpatia. Foi o ato que Deus, foi a forma que Deus olhou para nós seres humanos. Meus irmãos, se a gente parar para observar, ninguém merece nada. Ninguém merece nada. O que é que o ser humano faz para se salvar? Qual é a parcela que eu tenho na salvação? Nenhuma. Foi um plano projetado por Deus, consumado por Jesus, instaurado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então veja que o homem não aparece aí. O homem não tem parte nesse plano. O homem não fez nada para entrar nesse plano. Foi apenas amor, misericórdia, compaixão de Deus que nos encaixou nesse projeto. Ele nos elegeu, como nós já aprendemos em outras lições aqui, nos escolheu para que nós fôssemos suas criaturas, seus servos, debaixo da graça de Deus. E esses que ele escolheu, ele libertou. Libertou de quê? Irmão, libertou-nos do pecado. Libertou-nos das trevas. Libertou-nos dos maus pensamentos. Essa liberdade
ela não dá direito para o homem fazer o que ele quer. Porque aí já não é mais liberdade. Aí é libertinagem. A liberdade, ela não dá direito para o homem pecar. A liberdade, ela dá o direito do homem pensar. Dizer, para que eu vou pecar? Se Deus projetou um plano lindo da salvação para a minha vida, para que eu vou pecar? Para que eu vou estragar aquilo que Deus tem feito para mim? Então, essa liberdade, ela dá condições ao ser humano, é o livre-arbítrio, para o ser humano escolher entre ser ou não ser, escravo ou não do pecado. Infelizmente, tem muitos cristãos, muita gente que ainda dá espaço para o pecado, ainda se embaraça com o pecado. A gente não está falando da vida de A nem de B, estamos apenas tratando do assunto da lição, que é libertados do pecado, libertos do pecado. Mas tem muita gente que está no meio evangélico, mas ainda não foi liberto, porque ele não quer, ela não quer abandonar a vida, não quer abandonar o andar, não quer viver uma nova vida em Cristo. E aí fica difícil. Mas vamos continuar aqui. O segundo subtópico diz: vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Capítulo 2 de Efésios e o versículo 5, que está aqui na nossa lição. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Então observe novamente que o nosso comentarista ele faz questão de abordar isso que Paulo enviou para a igreja que estava lá em Éfeso. Que a salvação não foi ato meritório. Não. O homem não tem mérito na salvação. O homem foi alcançado pela salvação. Alcançado pelo plano de Deus. Vivificado pela graça. Vivificar quer dizer tornar vivo novamente. Quer dizer que estávamos, como o nosso professor Maurício já falou, estávamos mortos. Sem Cristo, estávamos mortos. Mas Ele, pela sua graça, nos vivificou, nos tornou vivos novamente. E o terceiro e último subtópico, exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É o versículo 6 da leitura. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então observe isso daqui. Cristo nos ressuscitou da vida de pecado que nós vivíamos, da vida mundana que nós andávamos. Cristo, Ele nos ressuscitou. Então, irmãos, se Cristo nos ressuscitou,
não há mais necessidade, não há mais necessidade alguma de nós vivermos à mercê do pecado, pois Cristo, Ele nos libertou. Aleluia. Um texto de Gálatas, muito importantíssimo, o capítulo 5, e daqui a pouco eu encerro aqui, para a gente ouvir o nosso querido evangelista. Gálatas capítulo 5 e o versículo 1. Vejam só que coisa interessante. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Veja, irmãos, que coisa interessante. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Isso é tremendo. Mas Paulo sempre fazia questão, nas suas cartas, de frisar que quem é o libertador, quem é o salvador, quem é o redentor, o remidor, é Cristo. Então Ele nos libertou do pecado, nos libertou para a liberdade. Mas o texto continua: e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque tem muita gente que está deixando de lado a liberdade de Cristo para viver uma libertinagem. E isso nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Nós temos que ter cuidado. Isso é muito sério. É um assunto doutrinário, não é nossa área, mas como nós estamos ensinando, pela misericórdia de Deus, pela concessão do ministério da igreja, que nós estamos ensinando, mas é algo que deve ser falado. É algo que deve ser ensinado, sim. Nós precisamos, Alexandre precisa, nós precisamos viver uma vida irrepreensível. É isso que o nosso escritor sagrado, o apóstolo Paulo, ele fazia questão nas suas cartas de mostrar que os irmãos deveriam viver uma vida irrepreensível. Finalizando aqui o tópico para ouvirmos o nosso professor. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Então, meus amados, finalizando aqui, os irmãos devem lembrar que desde a primeira lição foi falado aqui de várias bênçãos dentro da carta aos Efésios, que Deus ele tem dispensado para nós. Várias bênçãos. Então, todas essas bênçãos e mais estas que foram lidas aqui, olha só: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Oh, glória a Deus! Se alegre conosco, meus queridos irmãos, aí no lar, aí na sua casa. Dê um glória a Jesus por isso, porque Deus, Ele nos deu, Ele te deu essas três bênçãos aqui mencionadas: a ressurreição, a vida eterna
e o galardão nos céus. Olha que 3 bênçãos maravilhosas. Então as coisas do mundo, o pecado, não podem ofuscar, não podem apagar uma bênção tão imensurável quanto estas que Deus tem para nós. Jamais o pecado vai tomar o lugar delas. Jamais o pecado vai brilhar mais do que as bênçãos de Deus na minha e na sua vida. Que Deus, em Cristo, Ele continue nos abençoando. E nós queremos passar a oportunidade para o nosso evangelista Manuel Moreno, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu os saúdo com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui na casa do nosso nobre diácono, irmão Marilson Filho, autorizado pelo nosso nobre evangelista irmão Nildo, dirigente da congregação ali no Petrônio de Figueiredo. Já ouvimos o nosso irmão Marilson Filho trazer uma palavra, nosso irmão Alexandre, e os irmãos que estão nos ouvindo, com certeza devem estar com a sua lição em mão. E o assunto abordado pelo nosso comentarista, liberto do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. A nossa lição é baseada em Efésios, capítulo de número 2, versículo 1 ao 10. E eu tive observando a atitude do comentarista. Ele foi bem sucedido, pois ele fez uma exegese correta do capítulo 2, verso 1 ao 10, da carta de Paulo aos Efésios. Por que ele fez uma exegese bem correta? É que ele dividiu corretamente. Efésios 2, verso 1 ao 3, fala da antiga vida dos cristãos de Éfeso e da nossa antiga vida também. E ele colocou aqui na lição bem claro. A primeira parte da lição ele está falando da antiga natureza que estava morta em ofensas e pecado. E é exatamente isso que Paulo está falando em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3. E a segunda parte da lição, que fala vivificados pela graça, realmente está Efésios capítulo 4, ao verso 6, ao verso 7, que diga. Paulo está falando da nossa vivificação, onde do 1 ao 3 ele revela que nós estávamos mortos em ofensas e pecado. Andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e a gente andava fazendo a vontade de nossa carne. Paulo ali descreve exatamente como nós vivíamos antes de sermos crentes, antes de aceitarmos a Cristo. E o que eu acho interessante também é que a terceira parte, que está baseada em Efésios 2, verso 8 ao 10, ele fala da origem da salvação, que a salvação não vem das obras, né? Mas o tema também é muito grande, quando ele diz, libertados do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Libertados. Por que libertados? Porque o pecado tem como objetivo escravizar. Jesus deixou bem claro em João 8,34. Quem comete pecado é escravo do pecado. E às vezes, por misericórdia, eu prego uma mensagem e o tema é o seguinte: não põe o pescoço na coleira do diabo. Como é que se coloca o pescoço na coleira do diabo? Pecar é colocar o pescoço na coleira do diabo. Quando se coloca uma coleira no pescoço de um cachorro, ele fica escravo. Ele só vai onde o dono quer, só faz necessidade fisiológica onde o dono quer, só come o que o dono quer, ele está preso, está numa coleira. E o diabo ele tem como objetivo incentivar as pessoas a pecar, porque você pecando,
você colocou o pescoço na coleira do diabo. Mas para nós que somos salvos, como diz Romanos 6:22, mas agora, libertos do pecado. O verbo está no presente. Mas agora, libertos do pecado. O que é que Paulo está dizendo? Você já tirou o pescoço da coleira do diabo. Agora não volte a colocar novamente. O diabo tem uma coleira. Ele quer colocar no pescoço de alguém. Às vezes, quando ele coloca alguém essa coleira no pescoço de alguém. Mas você que é crente, salve, salva, glorifica o nome do Senhor. Porque você já foi liberta dessa coleira do diabo. Efésios 6:22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, e tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Alexandre, agora recente, ele evocou Gálatas capítulo 5, verso 5, capítulo 5, verso 1, onde Paulo, ele exorta aos irmãos ali estares firme na liberdade com que Cristo vos libertou. Tenha cuidado, repito mais uma vez, o diabo tem uma coleira, e se você não vigiar, ele põe ela no seu pescoço. E nessa noite você está aprendendo que pecar é colocar o pescoço na coleira do diabo. Mas você que já foi liberta dessa coleira, tenha cuidado, vigie, né? E ele diz assim, para uma nova vida em Cristo. O que é que se entende com isso? É que evangelho é mudança radical de vida. Não se pode aceitar a Cristo e continuar do mesmo jeito que era antes. Essa história que alguém diz, eu aceitei Jesus também, mas permanece do mesmo jeito que era antes. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é mudança radical de vida. A gente entende que tem umas pessoas que quando aceita Cristo, elas mudam radicalmente, do dia para a noite. Já tem outros que aceitam e é uma mudança paulatinamente, é uma mudança gradativamente, mas vai ter mudança. Só não se pode aceitar a Cristo e continuar do mesmo jeito que era antes. O próprio Paulo, ele diz em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Observe, Maria Madalena era portadora de 7 demônios. Aceitou a Cristo, foi liberta e não continuou mais do jeito que era. A mulher samaritana tinha 6 maridos e ainda não era o dela. Mas ela aceitou a Cristo. A Bíblia não diz que ela continuou mais do mesmo jeito que era antes. Ela foi transformada em uma missionária ganhadora de alma. Aleluia. Pedro era um pescador profano, mas Pedro teve um encontro com Cristo. E a vida de Pedro foi transformada a ponto de a Bíblia relatar que cuja sombra de Pedro curava. Todos conhecem a história de Saulo de Tarso, mas foi transformado no apóstolo do amor. Eu quero apenas essa última parte aqui, né? Para uma nova vida em Cristo Jesus. Hoje se observa que nós temos crentes aí na sociedade de toda qualidade, que diz que aceitou a Cristo, mas ainda permanece escravo do pecado, vivendo a mesma vida que vivia antes. E Paulo, em Efésios 2, de 1 a 10, Paulo revela nos versículos 1 a 3, como era a nossa vida antes de ser crente. Efésios 2, verso 4 a 7, Paulo revela a nossa vida já salvo e vivificado em Cristo. E Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, Paulo já fala da origem da salvação, que ela não vem das obras, mas é pela graça. Mas ali Paulo também deixa claro que nós devemos praticar boas obras. Só que nós não praticamos boas obras para ser salvo. Nós praticamos boas obras
porque já somos salvos. Lá na igreja romana, se pratica boas obras para ser salvo. Nós que aceitamos Cristo, praticamos boas obras, porque já somos salvos. Então Paulo deixa bem claro aqui, em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 8, né? Verso 1 a 3, nossa vida passada, mortos em ofensas e pecados. Verso 1 a 3, mas do verso 4 a 7, Paulo está deixando bem claro que ele nos vivificou. Ele nos vivificou através de quê? Da graça e do amor incondicional de Deus. O que é graça? Graça é Deus fazendo pelos homens aquilo que os homens não podem fazer por ele mesmo. Ninguém pode salvar a si mesmo e nem salvar a ninguém. Mas a graça de Deus fez por você e por mim aquilo que eu não podia fazer por mim mesmo e nem por ninguém. Então o que é graça? É um presente que custou tudo para o doador e nada para quem recebe. Veja a graça de Deus como é tremenda. É um presente que custou tudo para quem doou e nada para mim que recebo. Veja que presente tremendo. Custou tudo para Jesus que doou, custou a vida dele. E para nós, e nada para quem recebe. A salvação é de graça, é pela graça de Deus. E a Bíblia diz em Tito 2:11, Paulo falando que a graça de Deus, ela se revelou, se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Observe uma coisa, a graça de Deus, ela se manifestou para resgatar o homem do seu maior mal e oferecer a ele o maior bem. Qual é o maior mal do homem? O pecado. E qual é o seu maior bem? Não é a casa que ele possui, é um bem, mas não é. O seu maior bem não é a casa, não é o carro, não é seu anel de formatura, não é o seu diploma, não é sua conta bancária gorda. O maior bem do cristão é a salvação. Então a graça se manifestou para resgatar o homem do seu maior mal e oferecer a ele o seu maior bem. E eu quero aqui, você que está em casa agora, você sabe, você tem convicção que o seu maior bem é a salvação. O salmista disse, no céu e na terra, eu não tenho maior bem além de ti. Ele falava que era o Senhor no Salmo 16. Então, a graça de Deus se manifestou para me resgatar do meu maior mal e me oferecer o maior bem, que é a salvação da minha alma. Amém? Então que Deus continue abençoando os nossos nobres e amados irmãos em Cristo e saiba nesta noite que você foi liberto do pecado. Jesus tirou seu pescoço da coleira do diabo. E agora você é livre, como disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É lindo quando se tem. Agora existem pessoas, como disse Alexandre aqui, o nosso Maurício, né? Pessoas que se diz que se descrente, mas ainda estão escravizadas, né? Por uma coisa, escravizada por outra, né? É porque uma coisa é você sair do catolicismo e outra coisa é o catolicismo sair de dentro de você. Uma coisa é você sair do mundo e outra coisa é o mundo sair de dentro do cristão. Por isso que a vida cristã, ela não é um parque de diversão. A vida cristã não é comer carne e tomar Coca-Cola num piquenique. Não, senhor. A vida cristã é um campo de batalha. É uma luta contra o diabo, contra a carne e contra o mundo. Por isso que o cristão tem que estar atento, vigiando. O diabo está com uma coleira dele aí. Tenha cuidado, viu? E pecar é colocar o pescoço na coleira do diabo. Você já foi liberta dessa coleira. Vigie, né? Aí diz aqui, liberto do pecado, para uma nova vida em Cristo Jesus. É lindo quando se tem essa convicção que tem uma vida liberta,
transformada. Isso é glorioso. E isso veio por meio da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saiba nessa noite que antes de você ser crente, você estava morta, você estava morto espiritual. Você não tinha desejo de louvar a Deus, você não tinha desejo de adorar a Deus, você não tinha desejo de servir a Deus, você não amava a vinda de Cristo, você não estava esperando Jesus. Por que não estava, irmão Manuel Moreno? Porque você estava morta. Você estava morto no pecado. E veja que morto, ele não tem desejo de comer. Morto não tem apetite. Morto não cresce. Morto não anda. Morto não manda na vida dele. Quem manda é os outros. E você era morta e era morto. Mas depois que Cristo te vivificou, agora você tem apetite de comer a palavra. Você agora tem desejo de louvar a Deus. Você agora tem desejo de servir a Deus, de adorar. Você agora ama a vinda de Cristo. Você agora está esperando Jesus voltar. Exatamente porque Ele te vivificou. Ele deu vida a você. Ressuscitou você que estava morta e morto no pecado. Libertou você e agora você é liberta para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Então, se você encontrar alguém por aí, eu digo, irmão, que tem crente que ainda não é liberto, aproveitando o ensejo da lição, fala de libertação, surgiu aí agora uma aberração, uma heresia mais triste do mundo. O povo caçando o cabelo de anjo dentro da Bíblia. Anjo é espiritual, anjo não tem cabelo. E tem aqui alguns crentes tomando chá de cabelo. Pense numa tribulação. Eu acho interessante o que Martim Lutero disse. Martim Lutero disse que qualquer ensinamento, qualquer visão, qualquer sonho, qualquer profecia que não se enquadre nas Escrituras, na Bíblia, deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Veja que negócio tremendo. Pode chover milagre todos os dias, o que alguém está dizendo. Mas se não tem base na Bíblia, não aceite. E ainda tem irmãos que diz que é liberto e enrolado com esse abacaxi do diabo. Caçando cabelo dentro da Bíblia. Isso não é agonia. E se encontrar, deve ser o cabelo da sua mulher ou da sua filha, né? Mas o cabelo de anjo, e isso não existe. Até a Igreja Católica que procura aleluia na semana da Páscoa. E diz, se não encontrar aleluia, o mundo vai se acabar. Mas a gente sabe que o mundo não vai se acabar. A gente está esperando Jesus. É assim ou não é? Então, receba aí, você que está ouvindo a lição. Olha o assunto aqui, ó. Liberto do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Você imaginou um crente? Crente num ensino falso desse? É brincadeira. Agora há pouco, alguém da minha família ligou para minha esposa, para ela tomar o chá aqui do cabelo. Assim, quando eu abri a Bíblia, procurou um cabelo. O pior foi que eu estava na hora, eu escutei. Digo, liga para ela aí. Isso não é, aqui não é Igreja Católica não, a gente somos salvos. Não é procurar aleluia dentro de Bíblia não, senhor. Isso aqui não. Isso é uma heresia, corrigir logo, né? Gente da minha família que é crente, sabe? Crente nesse abacaxi, né? Mas os irmãos estão aprendendo a lição hoje. Aleluia. Paulo diz, eu mesmo, ou um anjo do céu, que prega um outro evangelho, esse seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado, reprovado. Então reprova esse negócio aí de cabelo dentro da Bíblia, né? Já tem até pastor de igreja que tomou chá do cabelo dentro da Bíblia e exortando os membros dele a encontrar esse cabelo. Tem gente botando cabelo até, acho até de cauda de animal dentro da Bíblia aí, para encontrar o cabelo, tomar o chá para com medo da coronavírus. Mas nós somos libertos, meus irmãos. Amém? Somos libertos. O assunto aqui está bem claro, né? E ele aqui, eu vou citar novamente o que Paulo falou, né? Os irmãos lá de Gálatas, né? Paulo disse, estás, pois, firme na liberdade, com que Cristo vos livre. Veja que texto tremendo. Qual é o contexto daquele texto? É que Paulo estava pregando que os irmãos eram salvos pela graça, libertos pela graça, e tinha um grupo de judaizantes, ensinando, inclusive até Pedro estava enrolado com isso, que os irmãos tinham que submeter o jugo da lei, aguardar o sábado, dia de lua nova, lua cheia,
Porque se não fizesse isso, não era salvo. Aí quando Paulo ouviu isso, disse, estás, pois, firme na liberdade, com que Cristo vos libertou. Veja, Paulo refutou a atitude daqueles crentes judaizantes, inclusive Pedro, que estava incentivando, dizendo que os irmãos só eram salvos se obedecesse, guardasse o sábado, obedecesse os dias, né? Aí Paulo diz em Gálatas, vocês começaram pelo Espírito e agora estão terminando pela carne? Então tem tanta gente que começou pelo Espírito liberto, mas hoje está terminando pela carne, acreditando em todo tipo de coisa que ensina por aí. Tenha cuidado, que pecar é colocar o pescoço na coleira do diabo. Ele tem uma coleira, vigie. Para finalizar a lição aqui, a salvação não vem das obras. A salvação é pela fé. E as obras é a evidência da salvação. É o que a gente lembra na leitura. Olha, a salvação é pela fé. Vê se eu salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, as boas obras, nós praticamos boas obras como evidência que somos salvos. Toda pessoa salva, ele vai produzir fruto digno de arrependimento. Aí, Mateus 5,16, resplandeça a vossa luz diante dos homens, e eles vejam as vossas boas obras. Que todo mundo espera de cristão obras boas. Até quando a gente fala uma coisa, às vezes a pessoa não crente, ela usada pelo diabo, ela nos estimula, ela nos incentiva a fazer alguma coisa errada. E depois que a gente fala, ele não é crente? Isso que é crente, olha o que ele está fazendo. Veja, as pessoas não crentes, elas não sabem o que é fé e nem têm fé. Mas elas não vê fé e não são salvas. Mas ela vê obra. Elas sabem o que é uma obra boa e sabem o que é uma obra mal. Aí por isso que a Bíblia diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, e eles vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. E queridos irmãos, e o fim principal de um cristão é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Tudo aquilo que o crente faz, ele tem um objetivo. Será que Deus vai ser glorificado com isso? Mas já tem cristão hoje que não se preocupa com isso. Está preocupado que Deus seja glorificado ou o nome dele seja escandalizado. Mas Paulo foi bem claro. 1 Coríntios 10:31. Portanto, que comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se é meu namoro, Deus tem que ser glorificado. Se é noivado, casamento, uma dívida, o que for, Deus tem que ser glorificado. Porque os homens não crentes, eles não vê fé, mas ele vê obra. Ele sabe que é uma obra de crente e sabe que é uma obra que não é de crente. E nós temos 4 observadores. Nós temos as pessoas não crentes que nos observam. Temos crente que nos observa, observador visível. Nós temos os não crentes e os crentes que nos observam, observador visível. Mas nós temos agora 2 observadores invisíveis, que são os demônios e os anjos de Deus. Então nós somos observados por observador visível e observador invisível. Às vezes nós estamos praticando uma má obra e de ninguém está vendo. O pastor não está vendo, minha mãe não está vendo, meu vizinho não está vendo, a mulher não está vendo, né? Tá não. Mas os demônios estão de olho, está vendo. Os anjos de Deus estão vendo que está te observando. Observadores invisíveis. Por isso que nós somos salvos para as boas obras, para concluir obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endosar a origem da salvação. A primeira é a expressão, isso não vem de vós, quer dizer, não é mérito nosso. Salvação não é um troféu que se conquista por mérito. Salvação não é obra humana, é graça divina. Paulo está deixando bem claro, não vem de vós, não é um mérito meu, não é um troféu que se conquista através de mérito humano. Salvação não é obra humana,
Salvação é graça divina. Diz o texto, porque pela graça sois salvo, né? Aí trata da salvação pela graça, que provém de Deus, né? Coisa linda isso aqui, né? Nós não merecíamos ser salvos e nem contribuímos em nada para que Deus nos salvasse. Então, por que Deus nos salvou? Favor imerecível. Graça de Deus, graça. A gente não merecia, mas Ele quis te salvar. Então, glorifique a Deus nesta noite. Porque tu não merecia salvação, mas Jesus quis te salvar. Tu não contribuísse em nada e nem merecia salvação. Não. Então, qual é o motivo? Qual é o objeto? O motivo de Deus nos salvar? Ele próprio. Ele próprio. Ele quis nos salvar. Não foi que eu mereci nem que eu contribuí. Então glorifique a Deus, você que está aí ouvindo o ensino nessa noite da lição bíblica, da escola dominical. Você está aí não é porque foi mérito seu. Não, Jesus te escolheu. A palavra escolhido no grego significa posto à parte para pertencer a Deus e servir a Ele. Então, entre todos os homens do mundo, entre todas as mulheres do mundo, Deus te colocou à parte e disse: você agora me pertence e vai me servir. Então, salvação é isso. Então, salvação também é chegar à meta final com segurança. Aleluia. Salvação é proteger-te de dano futuro. Glória. Salvação é livramento, que ele aqui colocou na verdade prática, né? Mas vamos continuar aqui para terminar a lição aqui. Não vem das obras, né? O que indica isso não se trata que de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações incluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Então ninguém é salvo por esforço pessoal. Quem prega isso é a igreja da maioria, né? Que o camarada tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. Mas aqui não, viu? A salvação é pela graça, né? Como salvação é uma realidade divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Coisa linda. Criado em Cristo para as boas, depois que Jesus lhe salva, você agora vai praticar boas obras. É por isso que não se pode aceitar Jesus e continuar com o beiço de tomate, a sobrancelha de morcego e as unhas de gavião, né? Que tem pessoa por aí que aceita Jesus, você olha para ele assim, para ela, não tem diferente. É o beiço cheio de batom, parecendo um tomate, a sobrancelha fina, como sobrancelha de cobra, como diz o pastor Zé Carlos de Lima, e com as unhas de gavião, que é pintada, né? É de várias cores. Crente é liberto, irmão. Aleluia. É coisa linda. E agora, todo mundo mata. Quem era essa mulher? Quem era a minha vizinha, rapaz? Aceitou Jesus, entrou, eles dizem, ele entrou na lei de crente, mas vê como ela mudou agora. Rapaz, sabe o que é isso? Salvação produz isso, boas obras na vida do crente. Por isso, aí diz aqui o comentarista, né? Uma perspectiva, fazendo obras, por isso se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras mais. Ó, antes da gente ser crente, as nossas obras eram obras más. A gente não praticava obra boa. Então, é como que pecar e viver na prática do pecado. Há uma diferença de quem peca e de quem vive na prática do pecado. Antes de você ser crente, você andava na prática do pecado. Você era escrava, você estava com o pescoço na coleira do diabo. Aí você só praticava mais obra. Você andava na prática do pecado. Hoje, como crente, você pode até pecar, mas não anda mais na prática do pecado. Para entender isso, de pecar e estar na prática do pecado, existe uma ilustração que ela deixa isso bem claro. Se cair um porco e uma ovelha num poço cheio de lama, o porco vai fazer de tudo para continuar ali, porque porco gosta de lama. Mas a ovelha que caiu ali dentro junto com o porco, ela vai lutar até as últimas consequências para sair daquele poço de lama, porque a ovelha não se adapta com lama. Isso aí é a diferença de quem peca e de quem vive na prática do pecado. Quem peca, o crente, ovelha, a gente peca, mas quando a gente peca, às vezes é uma mentira, você mentiu sem querer.
Mas Jesus mentiu, o Espírito Santo reprova, você não quer mais cometer, pede perdão, que você não vive mais você peca, mas não vive mais na prática do pecado. Mas as pessoas que não são crentes, que vivem na prática do pecado, quando cometem um pecado, você vê no outro dia nas esquinas, eles batendo nos peitos, se gabando, eu fiquei com ela, eu tomei ontem, ninguém sabe quanta cerveja. Isso é negócio de quem vive na prática do pecado. Mas quem peca, crente, não vive na prática do pecado. Podemos até pecar, né? Mas a gente não se adapta com o pecado, que é lama, porque somos ovelha, né? Então, antes de ser crente, as nossas obras eram obras mais. Diz aqui o comentarista, né? Aí diz aqui agora, Efésios, ele colocou até Efésios 2 a 3. Agora, depois de salvo, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Por exemplo, eu digo que sou salvo, mas o que é que prova, irmão Alexandre, irmão Marilson, filho? Eu digo que sou salvo, eu digo que estou no caminho do Senhor, eu digo que pertenço a Cristo, eu digo que vou para o céu, mas o que é que prova que eu vou mesmo para o céu? O que é que prova que eu sou salvo? O que é que prova que eu estou andando no caminho do céu? Ou estou caminhando para o céu? Ele está dizendo aqui que as boas obras, elas provam, são evidência, que testifica diante dos homens, que eu realmente sou uma pessoa, que eu sou aquilo que estou dizendo. Que uma coisa é eu dizer que sou salvo, e outra coisa é eu provar com a minha vida. Porque muitas pessoas dizem que são do Senhor, elas dizem que são salvas, mas a vida dela prova o contrário. E testemunho não é apenas o que eu sou. Testemunho não é apenas o que eu falo. É o que eu sou. Então alguém pode dizer que é uma coisa e a vida provar outra. Mas Paulo aqui está deixando bem claro. Se eu fui salvo pela graça em Cristo Jesus, eu vou provar pelas minhas boas obras. É uma nova vida em Cristo Jesus. E quando você lê Efésios, capítulo 4, verso 28 por diante, Paulo ali está descrevendo novamente a vida que os efésios tinham de ser crente. E agora eles eram crentes. Aí Paulo diz, quem roubava, não roube mais. Não dê lugar ao diabo. Quem mentia, não minta mais. Ali Paulo diz, vocês agora são crentes. É uma nova vida, abandona a vida velha. Irmãos, a gente precisa tentar para isso, irmão. Sabe por quê? Tem tanta gente aceitando Jesus aí, e você espera a mudança do mesmo jeito. Não tem mudança, entendeu? Mas nessa noite, papai está falando conosco, através dessa bendita e abençoada lição, bem clara, abordada pelo nosso comentarista. Onde ele, repito mais uma vez, ele fez uma exegese, uma exposição bem clara de Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10, né? E apenas, meus irmãos, para concluir aqui, não sei a hora que os irmãos terminam aí, já passou da hora, eu me emocionei aqui, estou tão satisfeito, sabe? Eles são muito boas, né? Antes da regeneração, éramos filhos da ira, antes da regeneração, eram filhos da ira, condenados à perdição eterna. Está vendo? Éramos condenados à perdição eterna. E o espírito que operava em nós era o espírito do erro, que a Bíblia diz que opera nos filhos da desobediência. Então até o espírito que operava em nós de ser crente era o espírito do erro, o espírito do diabo. Mas hoje o espírito que opera em nós, que somos salvos, é o Espírito Santo de Deus. Você hoje é dirigido, é iluminado, irmão, é muito grande, a lição é muito tremenda. Paulo revela até que o espírito do erro operava nos filhos da desobediência, nas pessoas que andavam sem ser crente. Mas hoje você é crente, o espírito que opera na sua vida é o Espírito de Deus, nos conduzindo a obedecer a Jesus e a sua inerrante e infalível palavra, né? Diz aqui, ato de amor divino, o ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida, independente de nossas obras, né? Não contribuímos em nada e nem fomos merecedores de receber a salvação. Ele nos deu porque Ele quis. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras,
que glorificam a Deus, nosso Pai Celestial. Finalizando a conclusão aqui, repito mais uma vez. O fim principal do homem e da mulher é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Se eu, como cristão, não tenho esse objetivo, hoje é tanta gente fazendo live, fazendo live, quando termina, ficou boa a minha live? Vocês gostou? E são pessoas que estão fazendo para glorificar ele mesmo. Você tem que fazer uma live para que o nome do Senhor seja glorificado. Nesse período agora que as igrejas estão fechadas, é tanta gente abrindo sala de vídeo e prega lá um assunto. Irmão, tu gostou lá, a mensagem ficou boa. Porque esse cara não está pregando nada para glorificar a Deus. Ele não está com esse objetivo. Eu não vim aqui, hoje aqui na casa de Maurício Filho, autorizado pelo evangelista Nildo, para depois de terminar, está perguntando aos irmãos se eu preguei bem, e querendo avaliação humana. O meu objetivo aqui é que o nome do Senhor seja glorificado, que a igreja de Deus seja alimentada e os pecadores sejam salvos. Amém? Então, quando eu prego, o meu objetivo é esse. Se eu estou ensinando a lição, é qualquer outra coisa. Se eu for fazer algo que eu entenda que meu Deus não vai ser glorificado, então eu devo refutar isso aí, devo rejeitar. Então, o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Tem gente que canta um hino, dá uma mensagem, quando termina o culto, está na porta da igreja, esperando alguém. Olha, e aí, eu cantei bem? E aí, eu louvei bem? Isso é caba fraco, sabe? É menino espiritual. Não alcançou a maturidade ainda na vida. Mas estamos aprendendo nessa noite. Deus abençoe a todos os nossos internautas, nossos irmãos em Cristo, nosso evangelista Monildo. Deus abençoe ele. Vamos continuar orando por ele para que Jesus venha restaurar, a saúde do seu servo e ele possa continuar nessa marcha fazendo a obra de Deus. Amém? Então a lição deixou bem clara aqui, Libertado do pecado para uma nova vida em Cristo. Hoje, como nova criatura, tudo aquilo que a gente deixa de fazer, o nosso objetivo é Deus vai ser glorificado. Mas hoje tem pessoa que está fazendo as coisas, não está preocupado que Jesus seja glorificado ou não, ele quer fazer. E às vezes tem coisa que está funcionando, está dando certo, é gostoso, mas não agrada a Deus. Vou repetir de novo. Tem coisa que você está fazendo, está dando certo, é gostoso, está funcionando, mas não glorifica? Então, meu irmão, tem que deixar isso aí. Deus abençoe. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Graças a Deus por mais uma aula abençoada. Aleluia. Glória a Da Deus. parte de Deus. Nós queremos, antes da gente encerrar esta aula, fazer alguns avisos. Que o próximo sábado será a Santa Ceia na nossa congregação. A Petrônio de Figueiredo, nosso evangelista, José Ivanildo, nos autorizou a avisar os irmãos. Para sempre. Certo? Sábado de hoje a 8, a nossa Santa Ceia lá na Petrônio, lá na porta, daquele mesmo jeito que foi no mês passado. Certo? Todos os irmãos avisem, coloquem nos grupos e vamos lá celebrar a Santa Ceia com alegria em nosso coração, em nome de Jesus. Também, meus queridos, uma parte mais difícil, mas a gente deve lembrar que são as lições. Nós estamos com muita dificuldade nesse trimestre de arrecadar o dinheiro das lições. E os irmãos sabem, a gente tem uma responsabilidade diante disso. Nós pedimos a revista, então nós temos a responsabilidade. Quem pediu, se conscientize. É praticar boas obras. Exatamente, é a prática das boas obras. Então se conscientize, vamos nos unir e vamos trazer também o dinheiro da lição sábado na Santa Ceia, para que nós possamos, em nome de Jesus, glorificar o nome de Deus com as nossas obras. Amém? E Deus abençoe em Cristo Jesus todos vocês, que a graça de Deus habite ricamente nos vossos corações. Queremos lembrar só um pouquinho aqui, e o nosso pastor Samuel Carvalho, ele entrou agora há pouco, pastor Samuel Carvalho, que está ali em Itaporanga, ele entrou ali e deu a paz do Senhor, e nós queremos aqui saudar o nosso querido pastor Samuel Carvalho,
nosso companheiro de ministério em Cristo Jesus. E queremos agradecer ao nosso evangelista, Manuel Moreno, Somos gratos. por estar conosco aqui, o nosso querido diácono Maurício, que nos cedeu o seu lar, e a todos vocês que nos assistiram até agora. Deus abençoe vocês. Nós iremos orar mais uma vez, e depois o nosso evangelista, ele declara a bênção apostólica em nome de Jesus. Oremos também pelo nosso evangelista Ivanildo e pelo nosso irmão Luiz, também por todos os irmãos que estão enfermos, todos os irmãos da igreja. Vamos orar pela nossa família em nome de Jesus. Pai querido Senhor e eterno, Jesus, em nome de Jesus, graça queremos por te esta agradecer, oportunidade Senhor, tão brilhante, por esta grande essa oportunidade, Pai. gloriosa de Deus aprender a tua bendito, que o palavra. teu nome seja glorificado, Eu louvo Senhor, pelas suas nas misericórdias nossas para vidas, a minha Pai, vida, para sempre, Senhor. Pelo seu grande amor. Deus bendito, estende em tuas mãos, Nos ajude Pai, a cada neste dia momento sobre os teus a fazer a servos, tua Senhor. obra, Senhor. O nosso evangelista Ivanildo, Pai, Glorificar o teu nome. estende em tuas mãos, faça a obra, porque o Senhor é médico dos médicos, é cirurgião dos cirurgiões. Restaura a saúde. O Senhor tem todo o poder no céu e na terra para agir, para operar. O irmão Luiz também, Seus filhos Senhor, aqui presentes. estende em tuas mãos, Suas Pai, filhas aqui para que o teu nome presentes. seja Todos glorificado, meu Deus. internautas, Limpa, Senhor, irmãos, aquela mancha, Pai. que Em estou nome de vendo, Jesus, Deus, apaga ela, Senhor. Para a glória do teu honra e a nome, glória Senhor. do teu nome. Abençoa cada família, meu Deus. agradecemos, Cada Senhor. servo No teu, nome do cada seu serva Filho, Jesus. tua, Senhor. Ele que Liberta, vive meu e Deus, as reina pessoas que vivem para todo na prática do sempre. pecado. Te louvamos, Liberta, Deus. Senhor, essas pessoas. Estamos gratos. Para a glória do teu nome, Em Senhor. nome de Jesus. Abençoa cada um dos teus Aquele filhos, que Senhor. vive e reina Livra, Senhor, tudo, dessa Senhor. pandemia, meu Deus. Em guarda os nome teus de filhos. Jesus, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e as doce comunhão e a divina consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre, e todo diz amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Como é que eu faço, irmão, para ouvir esse negócio depois?